Então, eu pedi esse programa aqui pra gente fazer uma reunião, pra gente entender o que é Jerusalém, né? A importância dela, e porque a gente vai fazer uma viagem em janeiro para fevereiro, então fiquem ligados que a gente vai falar mais detalhes sobre essa viagem. Vou eu, Saião, Rodrigo, né? E depois uma falar galera. E uma galera aí. Então a gente tá com um esquema muito legal aqui. Foi um pedido para ele, falou, pô, eu quero ir. Eu falei, então vamos fazer essa viagem ano que vem, a gente vai falar mais sobre ela e falar muito sobre Jerusalém. Saião, por que Jerusalém é importante? Por que ela é tão disputada? Olha, Vilela, é muito impressionante. Jerusalém é a cidade mais impactante da história humana. A gente pode, sem sombra de dúvida, falar que Jerusalém é a cidade da fé. A gente tem ali mais de 4.000 anos de história. Você tem o berço das civilizações. Se você olhar o mundo antigo, você tem lá o mundo dos hititas, dos egípcios, das civilizações mesopotâmicas, e você vai olhar o centrão de tudo. Cai na terra de Israel. A gente tem esse mapa aqui com essas civilizações antigas? Não, aqui é mais da cidade mesmo, tá, Jerusalém. Então... Mas o que acontece? Tá. Mas eu tenho depois, se quiser a gente a gente pode mostrar. Então, o lugar central em Israel é Jerusalém. Jerusalém é importante para acho que o próximo está mais claro, viu? Se você quiser mostrar o próximo. É importante para todo mundo, tá vendo? Você pode ver ali, né? O mapa é mais recente, do período medieval, agora já avançou aí para o século XVI, mas a Jerusalém é uma referência de toda a tradição monoteísta que existe no planeta, que equivale a mais de 4 bilhões de pessoas. E mesmo quem não é, ainda assim vai entender o que significa esse ponto fundamental do universo abraâmico. Então, assim, Jerusalém não tem para ninguém. Se tem um lugar que concentra uma importância histórica de uma massiva, é lá, né? Com certeza. Uma cidade. Eu só posso escolher uma cidade para entender a humanidade. Talvez Jerusalém seja essa cidade, né? Se tem que escolher uma cidade. Com certeza, com certeza, porque ali você tem elementos que marcam o início da história humana nas imediações, particularmente no Vale do Jordão, na região. Você tem marca das civilizações mais antigas. Você tem o berço do início daquilo que a gente vai chamar de Israel no futuro, e você tem ali algo que é extremamente importante para a tradição cristã, para a tradição judaica e para a tradição islâmica. Então, nada se compara a Jerusalém. Por que tantas pessoas, tantos assim, estão tentando, querem Jerusalém? Isso não é uma coisa de hoje, sempre foi assim. E tem uma explicação um pouco mais lógica para isso, além dos elementos. O que acontece? O Oriente Médio é um lugar bastante inóspito, com desertos, com regiões muito áridas. E você tem os grandes centros de civilização que estão em lugares com rios e com grandes civilizações, começando com os sumérios, acadianos, os egípcios, e nas belas terras da Anatólia, onde é Turquia hoje, na civilização hitita. Qual é o ponto de passagem de tudo? É a terra de Israel. É o caminho, né? Então, a terra de Israel, ela, na verdade, nunca parou na mão de ninguém. Então, cada hora tinha o egípcio pondo o dedo, daqui a pouco você tinha Babilônio chegando, depois Assírio, depois... Na ONU tem uma peça arqueológica chamada Tratado de Kadesh, entre os hititas e os egípcios. Esse tratado de 1260 a.C., que envolveu um conflito entre Hattushilis III, um bom nome para colocar num gato, né? E Ramsés II, e eles fizeram essa batalha um pouco acima da terra de Israel pelo controle daquela faixa. E aí a gente vê, né, que aquele local é extremamente significativo. E quando você olha para Jerusalém, o que você tem na terra de Israel? Você tem uma região que é a área costeira, uma área elevada chamada Shefelá, as montanhas da Judéia e a depressão que chega no Vale do Jordão. Jerusalém tem mais ou menos 800 metros de altura, como São Paulo. E ela é um lugar segura, porque está elevada.
ela fica numa área onde você tem condições de ter cultivo, ela tem uma fonte de água maravilhosa que na nossa viagem vamos mostrar para o pessoal, é o Gion. E, consequentemente, quem tem o domínio de Jerusalém e de uma outra localidade chamada Megido, essa pessoa tem o domínio logístico estratégico da região. Por isso que a cidade desde sempre está ali. O Rodrigo mencionou alguma coisa assim da tradição, mas olha, esse negócio é mais forte. Quando a gente lê 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, ele vai mencionar que esse lugar onde Salomão vai construir o templo, nessa era do Araúna, um Jebuseu, porque essas tribos que estão lá, elas são tribos soltas, né? A terra, sim, ela fica com uma certa ingerência egípcia, mas ali tem cada grupinho cuidando da sua área. Então, assim, é um negócio muito pequeno. Mas ali está sendo dito e está dizendo que aquele lugar também chamava-se Moriá, que é mencionado em Gênesis 22. Então, quando você chega nessa área fundamental de Jerusalém, é de arrepiar. Porque toda a base principal da tradição monoteísta primeira descansa ali naquela cidade. E olha, a gente vai ficar doido. Vai. Vamos, porque você anda para um lado, você vê, ó, isso aqui é de 1000 anos atrás, isso aqui é de 3000, isso aqui é 2500. Então, assim, você tem um verdadeiro panetone cronológico na sua frente. Você não sabe qual fruto você pega primeiro. É show de bola. Eu até brinco com as pessoas que vão, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que você faz um curso de teologia durante o tempo que está ali, que num seminário, às vezes, você não vai ter toda a capacidade de ver. E só uma coisa que eu queria, até para talvez ficar mais didático o pessoal, que ele falou eira, eu também falei eira, de repente muita gente em casa nem sabe o que é eira, que é uma coisa, né? Esse mapa que está mostrando Jerusalém aqui é uma planta baixa, mas Jerusalém, na verdade, é uma série de morros. Então imagina aqui, eu vou fazer um desenho mais ou menos com a minha mão aqui, o pessoal vai entender. Eu acho que é melhor talvez pegar aqui, para eu pegar assim, nesse formato aqui, ó. Assim, ó. Isso. Imagina que aqui sim está um morro, tá bom? Um morro mesmo. Aqui a gente chama isso de Ofel. Ofel. Quando ele começa a subir mais, você vai chamar Moriá. E puxando aqui, Sião. A rigor, tudo é Sião. Mas só para dividir geograficamente em 3, você tem o Ofel, Monte Moriá e o Sião. E esse Monte Moriá aqui em cima, que fala Eira, era um lugar sem construção. Era um lugar assim, um pátio mesmo, onde o pessoal pegava o trigo, a cevada, você espalha ali no chão e vai debulhando, igual o pessoal faz com milho aqui, lá não existia milho naquela época, mas igual o pessoal faz com o milho para tirar a casca, eles faziam isso com o trigo e com a cevada, o animal vai e tudo. E aquela parte foi comprada por Davi, ela não foi conquistada com sangue, e ali que era o lugar de construir o templo, e por preço justo, construiu o templo do Senhor. Então isso que é a eira. E hoje, então se o pessoal olhar aqui no mapa, isso que a gente falou, tá aqui, ó. Então aqui você tem, olha, essa parte aqui é o Ofel, aqui vem o Monte Sião, perdão, o Monte Moriá, e aqui está o Sião. E aqui o lugar do templo. Que hoje, em vez de ver o templo, você vai ver o Domo da Rocha, que eu acho que você deve ter trazido um desenho. Uma imagem do Domo da Rocha? Eu acho que não, mas isso não é difícil. Aí o pessoal... não tem aqui? Ah, não, aqui tem. Vamos aí, nós vamos demonstrar. É porque eu vi ali, por isso que eu... Não, com certeza. Aqui, ó. Mostra aqui. Pra mim tá de cabeça pra baixo, é melhor vocês mostrarem. Tá pegando, tá pegando. Essa vista aqui é a vista do Monte das Oliveiras, da parte oriental da cidade, né? Então você vê, o Rodrigo está mencionando o Domo da Rocha, essa construção islâmica que vai ser colocada aqui no início do final do século VII. Do templo. 690. Final do sétimo século. E aqui os muçulmanos chegam na cidade em 638. Logo eles vão construir Al-Aqsa e depois... Aqui não é nem uma mesquita. Não existe a mesquita de Omar. É um espaço especial sagrado que se acredita na tradição islâmica que a partir daí, num sonho, Maomé subiu aos céus para ter encontro com os profetas lá em cima. Então, por isso, acaba tendo importância muito grande de fazer essa conexão aí. Então, o legal é que quando a gente for lá, a gente vai poder dar uma aula, né? O Rodrigo, eu, e vai ver toda a história aqui, né? Porque a cidade antiga de Davi está para cá,
Aqui as escadarias de onde se entrava. E esse material aqui, o que é? Essa construção Calcário. é feita do quê? É Pedra e calcário? Calcário. Mas a maior parte do que você vê aqui é turco-otomano. Ah, é? 1530. Porque foi derrubado e eles levantaram. Exatamente. Na verdade, a base dessa muralha, a maior parte dela é claramente a muralha romana. Os turcos constroem em cima. Ah, entendi. E eles vão dominar a região por 400 anos. Aliás, uma curiosidade, né? A última vez que os árabes tiveram domínio sobre Jerusalém foi na época que o Brasil estava sendo descoberto. É verdade. Olha só. É verdade, Quem os Mamelucos. estava tendo domínio são os turcos. E turco e árabe são completamente diferentes.